Eu confesso que estou com muita expectativa disso. Geralmente os irmãos colocam um valor alto para não prender ele, mas a gente faz uma vaquinha, né? Por amor do reino. Não, precisamos honrar, não podemos fazer isso. Não conte para ele que a gente vai fazer isso. Mas amém, irmãos, vai ser uma bênção, vai ser dia 6. Mas, na verdade, nesse ano nós vamos fazer dia 5 e dia 6. O dia 5 é sexta-feira, vai começar entre 19h30 e 20 horas. Então nós vamos ter 2 períodos. Na sexta não vai estar tão completo como no sábado, mas nós já vamos ter provavelmente uma apresentação de louvor sertanejo, provavelmente já vai ter algumas barracas funcionando. Então você pode já vir a partir de sexta também, tá bom? Se programe. E no sábado, a partir das 13 horas, 12h30, 13 horas, nós já vamos estar aqui preparados, que é o horário do almoço, mais ou menos, né? Se bem que o almoço do Paulista é umas 15 horas quase, né? Então, você chegar aqui umas 13, vai estar no começo ainda, da hora do almoço. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de um grande batismo. Diga aleluia por isso. E nós sentimos do coração de Deus de fazer mais um encontro esse semestre. E nós estamos tendo um encontro agora lá no hotel. Um encontro que tem marcado vidas lá. O pastor Ricardo Landim está lá com algumas pessoas ministrando. E tem sido poderoso, irmãos, um derramar do Espírito Santo. E hoje estou aqui para ministrar para os irmãos. E eu tenho certeza que o Senhor quer marcar a sua vida. Amém? Eu gostaria que a gente orasse para que Deus manifestasse vida, graça. E que você saísse daqui de uma maneira diferente que você entrou. Fala para a pessoa do lado: hoje é um divisor de águas na sua vida. Amém. Então eu gostaria que você orasse, mas hoje eu gostaria que você orasse de uma maneira diferente. Queria que você orasse pela pessoa do seu lado aí. Coloque a mão nela, na direita, na esquerda, e ore do seu jeito mesmo. Mas ore por ela, para que a palavra de Deus fale através de mim na vida dela. Amém? Espírito Santo de Deus, Pai de amor e graça, Senhor Jesus, eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos em Tuas mãos. Quero declarar, Senhor, que a vida do Senhor irá fluir, graça, favor sobre a vida de cada um. Eles não sairão daqui da mesma maneira que entraram. Nós declaramos que eles serão impactados. Mudança de rota. Eu percebo que o Senhor quer mudar a rota de alguns aqui hoje, para a graça e para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Deus é bom. Aleluia. O tema da minha palavra hoje é: não fuja do propósito de Deus. Fala para a pessoa do lado: não fuja. Não fuja. A Bíblia diz em Romanos 12:2, o seguinte. Eu vou ler na versão NVT, mas você pode ler na ARA também, não tem problema. Romanos 12:2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente, vamos falar junto, fala, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia deixa muito claro aqui que existe uma vontade de Deus. Se existe uma vontade de Deus, então quer dizer que existe uma vontade que não é de Deus. Existe uma maneira de viver que não é o que Deus deseja. Não é a vontade que nasceu no centro do coração de Deus quando nos criou, quando nos projetou. Você é um ser espiritual. Você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Cadê os irmãos da maturidade? Diga aleluia aí. Aleluia, está chegando a formatura, hein, irmãos? Prepara aí, vai ser uma bênção. Então, nós somos um ser espiritual, com uma alma, e habitamos num corpo preparados por Deus. E Deus nos criou para viver uma vontade que é boa. Falar isso é quase uma redundância, porque Deus é bom, irmãos. Se Deus é bom, não tinha como a vontade dele ser ruim. Mas a Bíblia não diz só que a vontade de Deus é boa. Ela diz que a vontade de Deus é boa e perfeita. Significa que a vontade de Deus, ela é a melhor coisa que pode ocorrer na sua vida e que não tem variação, não tem como dar errado. Quando você segue a vontade que é de Deus para você, vai dar certo a sua vida. Mas agora ela diz mais uma coisa, que está no meio, não está no final,
mas eu deixei para o final, que ela diz que a vontade de Deus é agradável. Agradável, irmãos, é uma coisa boa, é uma coisa prazerosa. Deus sempre que nos dá um propósito, Ele envolve prazer no meio. Quando você vai ler em Gênesis, quando Deus acaba de criar um homem, a primeira coisa que Deus diz para Adão e para Eva é: crescei e multiplicai-vos. E como que faz para crescer e multiplicar, irmãos? Conta aí, irmãos. Olhando um para o outro, eles olharam e nasceu um bebê. Foi assim? Colocar a mão, antigamente acreditava que colocar a mão no outro, né? As crianças, adolescentes acham que se eu pôr a mão, meu Deus, vou engravidar. Como que faz, irmãos? Através de uma relação sexual que gera prazer. É assim. Então o propósito de Deus sempre está envolvido com algo que gera prazer. Mas o diabo sempre vem deturpando o que Deus cria. E aí o homem começou a sentir prazer em várias outras coisas por causa do pecado e achou que isso é vontade de Deus. Mas a vontade de Deus sempre vai envolver prazer. Mas o prazer nem sempre é a vontade de Deus. E nós precisamos ter isso muito claro quando nós lemos a palavra de Deus. Sabe, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Você quer escutar qual primeiro? Meu Deus, tem gente que já quer desgraçar tudo ruim. Acaba com tudo, pastor. A boa ou a ruim, irmãos? Amém. Só queria saber o que você queria. Eu vou falar o que eu quero mesmo. Então, assim, a primeira notícia é a boa. Vou dar a boa. Eu quero que você dê para a pessoa do seu lado essa notícia, porque nós somos evangelistas. E evangelistas nada mais é do que mensageiros, aqueles que pregam as boas novas. O evangelho significa boa nova. Então, libera a boa nova para o irmão do seu lado aí. Fala para ele assim: Deus tem um plano para a sua vida. Glória a Deus, olha que bênção. O que é um plano? Ele desenhou, ele planejou, ele calculou. Ele pensou quando você é criança, adolescente, jovem, adulto, melhor idade. Ele planejou a sua vida. Glória a Deus. Quem pode dizer um glória a Deus por isso? Mas nós temos uma notícia ruim também. E é você que vai dar. Não sou eu. Você vai olhar para a pessoa do lado e vai falar assim: o diabo também tem um plano na sua vida. E aí que está o problema. Porque muitas vezes nós não percebemos qual que é o plano do diabo nas nossas vidas. E ele vem enrustido de plano de Deus. Ele vem disfarçar de plano de Deus. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a do diabo é ruim, desagradável e imperfeita. E aí nós não conseguimos perceber que o diabo ele traz uma aparência de beleza, mas que no final é morte. E muitas vezes a vontade de Deus tem uma aparência de algo que é ruim. Porque a Bíblia diz aqui em Romanos 12: não se conformem com o mundo, não imitem o comportamento do mundo. Porque quando nós olhamos o Instagram e nos comparamos com pessoas que estão no mundo, muitas vezes essas pessoas mostram uma vida boa, uma vida agradável, uma vida que nas redes sociais é algo que é muito bom. Mas a verdade é que não é muito bom, porque se você for entrar na vida pessoal de algumas pessoas ímpias do mundo, aquilo que eles vivem é fake. Fake. E aí está cheio de gente, irmão crente, que não é dessa terra, peregrino em terra estrangeira, que pertence ao reino dos céus, se comparando com gente ímpia. E esse é um problema gravíssimo, porque existe um problema de aparência aqui. A Bíblia fala que existe dois homens que eram parentes, Abraão e Ló. E a Bíblia diz que em certo momento, obrigado Júlio, em certo momento eles tiveram um conflito. E nesse conflito, Ló decidiu sair, abandonar Abraão. E um foi para um lado e para o outro. E Abraão falou: Ló, escolhe o caminho que você quer. Para onde você for, eu vou para o lado oposto. E aí Ló olhou, levantou os olhos, começou a admirar, e quando ele viu um lugar muito lindo, umas campinas verdes, campos verdes, ele falou: é para lá que eu vou. E Abraão falou: glória a Deus, deixa eu ver o lado oposto. Era o deserto. E agora, já falei? Então vai Ló. E ele foi, Deus abençoe, viu? E saiu com a mochilinha dele, e mais um monte de ovelha, um monte de
gente e foram para Campinas Verdes, para os Campos Verdes. E Abraão estava ali num deserto, numa luta, e ele foi para esse deserto. O que ele não sabia é que para onde Ló escolheu ir era Sodoma e Gomorra. E aonde Abraão escolheu ir era Canaã, terra que manava leite e mel. Só que só pôde descobrir isso depois que se separou. Não tinha como descobrir isso antes. Então, existia uma aparência de beleza, mas quando chegou lá, era um problema. Parecia algo, Canaã parecia algo ruim, mas era bom. Sodoma parecia algo bom, mas era ruim. Fala para a pessoa do lado, cuidado com os campos verdes que aparecem na sua vida. Sabe, Deus tem um plano para você, mas muitas vezes parece ruim porque ataca a nossa carne, ataca a nossa vontade de preguiça, de ficar deitado, de não fazer, de dormir, tá uma chuvinha, um friozinho, para que ir para o encontro? Para que ir na célula? Sabe, a vontade de Deus muitas vezes vai nos cutucar. E existem dois grupos de pessoas aqui que querem saber a vontade de Deus. O primeiro grupo de pessoas são aqueles que querem ouvir a vontade de Deus para que Deus direcione a vida deles. Eles querem abraçar a vontade de Deus. Eles querem falar, Senhor, fala a sua vontade, nos guia, nos leva. Eu quero ouvir a tua voz, me guia naquilo que o Senhor deseja. Essas pessoas, Deus se manifesta. Mas existe um outro grupo de pessoas que não querem ouvir a vontade de Deus. Não querem. Essas pessoas, elas querem saber a vontade de Deus, na verdade, elas querem saber a vontade de Deus, mas elas querem avaliar, para saber se a vontade se adequa ao plano de vida delas. Deixa eu ver qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não sei muito bem se eu vou querer. Fala, Senhor, eu quero avaliar. Geralmente esse tipo de pessoa fica pedindo para Deus, fala comigo, mas não consegue ouvir Deus, porque Deus não se manifesta para quem está querendo avaliar se a vontade de Deus é boa ou não. Ele se manifesta para aqueles que decidiram abraçar a vontade de Deus. E eu quero te falar, não importa o quanto você queira fugir da vontade de Deus para a sua vida, e essa vontade que eu digo pode ser um casamento, pode permanecer num casamento e não divorciar, pode ser você empreender e você não quer abrir mão do seu empreguinho, do seu salário e ficar com aquilo lá, pode ser liderar uma célula, ser um discipulador, pode ser um chamado pastoral que você tem fugido há anos, pode ser ministrar louvor aqui, aprender um instrumento, tocar, cantar e liberar o seu dom e você resiste. Pergunta para o pessoal do lado, do que você tem fugido nesses dias? Não responda. E aí, o que eu quero te falar? É que a vontade de Deus é igual chinelo de mãe. Faz a curva no corredor, passa a suíte e pega no esconderijo do Altíssimo. Não tem como fugir. Uma hora o chinelo é guiado por GPS, ligado no satélite do Elon Musk. Tecnologia de ponta. Deveria perguntar para as mães como faz isso. Eu sei, irmãos, que eu passei a minha infância correndo de chinelo, mas não adiantava, era marca de Raider em tudo quanto é lugar. E eu quero te falar algo, não adianta fugir, porque uma hora Deus vai te pegar. Mas qual que é o problema, pastor? Qual que é o problema? O problema, eu cuido de jovens, já faz mais de 13 anos, e qual que é o problema? O problema é que Deus está ali, como diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir eu entrarei e cearei. Ele está ali falando, essa é minha vontade, faça isso, direciona aquilo, casa com essa pessoa, não casa com aquela, entra nesse emprego, faz essa faculdade, porque Deus enxergou a tua vida com o plano para mais de 50 anos na frente, mas você com 15 anos falou, eu não quero, essa vontade, não sei o quê, não sei. Aí Deus vem de novo, a vontade, você fala, sei lá, 25 anos, não sei bem se é isso que eu quero, não sei o quê. E Deus bate de novo, você fala, eu não sei se é isso não, 45 anos. E aí quando você vê, Deus está falando, por favor, 65. E quando chega aqui, você perdeu o vigor que era para cumprir o propósito chamado de Deus. Deus tem um chamado na sua vida, mas tem uma notícia boa. Deus é o Deus da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima chance. Deus é um Deus longânimo. Deus é um Deus que libera chance. Sabe, existe uma grande diferença entre Daniel, que respondeu a Deus em sua juventude e conseguiu fluir ali, e Sansão.
Sansão é alguém que cumpriu a vontade de Deus, só que ele cumpriu na morte. Ele poderia ter cumprido a vontade de Deus enquanto ele estava ali, exercendo a sua liderança como juiz, mas ele decidiu abrir mão da vontade de Deus por causa de uma mulher. Ele decidiu abrir mão da vontade de Deus por causa de um romance. E porque ele abriu mão dessa vontade de Deus, a Bíblia diz que ele foi preso, furaram seus olhos, ele ficou cego, perdeu a visão, e no último fôlego de vida ele falou: Senhor, que eu possa cumprir a tua vontade. E Deus concedeu, porque a vontade de Deus é igual chinelo de... até na morte pega. Mas não precisa chegar na morte. Você pode responder agora. Fala a pessoa do lado, você pode responder agora, não espere a morte. Sansão não é um exemplo positivo nesse aspecto. Sabe, nós estamos diante de um grande batismo, irmãos. Grande batismo. Nós somos responsáveis, a Videira Barra Funda, juvenis, adolescentes e jovens e adultos, estamos responsáveis por 1.000 pessoas para batizar. A cidade de São Paulo vai batizar 10.000 pessoas. É até o final do ano, amém? Então tem esse batismo e vai ter um próximo batismo em novembro. Mas eu quero que você pergunte aí para o pessoal da sua célula: e nós? Quantos que nós estamos responsáveis por batizar? Vai, responde aí, acha seu líder aí, caça ele aí. Porque nós somos responsáveis de batizar 1.000 pessoas como a igreja toda, mas e sua célula? Qual fatia dos 1.000 é? Não precisa saber. Por que eu estou te falando isso? Sabe, irmão, deixa eu te falar. Tem muito pastor que gosta de receber membro de outros ministérios. Nós temos aqui na frente a IBAB, nós temos aqui, seguindo a Lagoinha, temos outra igreja também do Juliano Som que está abrindo ali para trás. E eu quero te falar, se você está vindo de uma dessas igrejas, seja bem-vindo, mas eu quero dizer, quando uma igreja recebe pessoas de outra igreja, o reino de Deus ele só se movimenta, não muda nada. Tem 1.000 pessoas no reino de Deus, só que a diferença é que saiu 500 daqui e foi para lá. O que isso mudou no reino? Nada. Agora, quando nós ganhamos pessoas que eram satanistas, pessoas que eram ateus, pessoas que não queriam saber de Deus, e elas têm um encontro com Deus, de 1.000 vai para 2, 3, 4, 5.000 e o reino cresce. Nós estamos querendo ganhar pessoas que ou nunca ouviram o evangelho, ou nunca falaram: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador. E as nossas células que estão envolvidas nisso. Cutuca a pessoa do lado assim: é nós, fala assim, é nós. Nós temos que pregar. E a gente vive, irmãos, hoje um tempo muito complicado. Sabe, Deus quer que cresça o reino dele de ovelhas, que o seu reino cresça. Jesus, quando ele passou pela terra, os seus discípulos sempre foram vislumbrados com um monte de coisa. Quando ele manda os discípulos saírem para pregar, eles voltam todos impactados. Nossa, Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos. E Jesus pergunta: faltou alguma coisa? Eles falam: não. Então tá bom. Quando viram os campos brancos e as pessoas falaram: Senhor, vamos pregar, vamos fazer conferências, multidões e um monte de gente. Jesus falou: não, orem por trabalhadores. Os campos já estão brancos, orem por trabalhadores. Sabe por que nós fazemos conferência? Sabe por que nós temos culto? Porque temos células? Treinamento de trabalhadores. Sabe por que tem o maturidade, ceifeiro, CTL, seminário teológico? Treinamento de trabalhadores. Porque cada crente é um sacerdote e um ministro. Ou seja, nós temos o poder e o potencial de ganhar muitas pessoas para Jesus e lotar o céu e esvaziar o inferno, irmãos. Está sobre nós. Como que eu vou ir lá no seu emprego pregar o evangelho para o seu patrão que está com dor de cabeça? Aí o patrão está com uma dor de cabeça, e aí você fala: está tudo bem, patrão? Não, estou com muita dor de cabeça. E o crente, o cristão, a primeira coisa que faz é ter uma dipirona aqui. A gente acredita mais em 4,50 na farmácia do que em Deus. Nós acreditamos que 4,50, não sei se o preço da dipirona aumentou, faz tempo que eu não tenho dor de cabeça, mas 4,50 cura mais do que o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos virar para esse patrão, ou precisamos virar para esse funcionário, se você é um empreendedor e tem funcionários, e falar para ele: eu creio num Deus que pode curar sua dor de cabeça agora. Posso pôr a mão na tua cabeça e orar? Imagina que doideira. Nós precisamos disso, de jovens que estão na faculdade, e adultos também estão fazendo faculdade, de chegar na sala de aula e colocar a Bíblia assim no meio da sala da mesa. Pum! E o professor falar: nós viemos do macaco, e alguém levantar e falar assim: ô,
Não, só se fosse eu macaco. Eu não sou macaco, não. Gente que tem coragem. Fala a pessoa do lado, vamos ter coragem. Fala para ele assim, ó, eia, subamos, possuamos a terra. Ousadia. Sabe, nós vivemos, por que Jesus falou para orar por trabalhadores? Porque nós vivemos um tempo de egoísmo, irmãos. E não só de egoísmo, simplesmente porque pessoas querem viver suas próprias vidas, conquistar os seus próprios reinos, construir as suas próprias casas, equipar as casas com melhor TV, melhor sofá, melhor tudo, pintura. Não, não é só por isso. Nós temos sido roubados por streaming, roubados pelas redes sociais, roubados por séries, que tem gente aqui que maratona 7 séries seguidas até às 6 da manhã, mas não consegue orar 15 minutos. Não fala o nome. Por que eu estou te falando isso? Eu não estou querendo te dar uma bronca, não. Eu sei que está parecendo. Mas eu estou querendo que a gente volte a entender que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus sempre foi: dá-me filho, senão eu morro. Ganhar almas, ganhar pessoas. Ele quer lotar o céu, porque Deus já está enxergando lá no final. Não importa a sua idade, não importa. A sua idade é exatamente o perfil de pessoas que Deus quer ganhar hoje. O seu emprego, você é o perfil exato de quem Deus quer ganhar hoje. O primeiro livro que eu li quando eu fui para o encontro com Deus era 21 dias na vida de um líder de célula. Porque meu líder me deu esse livro indo para o encontro. Ele era doido. Eu estava no encontro, falei, como que eu vou ouvir as palavras e ler o livro? Eu não sei. Ele falou, você tem que ler o livro, hein? E no final eu vou te cobrar para saber se você leu. Eu falei, meu Deus. E a primeira coisa que eu lembro do livro, confesso que o resto eu dei uma corridinha, mas a primeira coisa que eu li no livro foi o pastor Aloysio falando: se você está vindo de outro ministério, ou se você se converteu aqui na Videira, saiba que nós somos uma igreja que ama pessoas e que somos líderes, somos uma igreja de líderes, então você está aqui porque Deus te enviou para liderar. E eu li aquilo e saí no encontro e falei, demorou, então eu vou liderar. O que é liderar? Eu nem sabia o que era liderar. Eu decidi liderar, eu nem sabia o que era isso. E no encontro com Deus eu comecei, tanto que no Espírito Santo, as pessoas, os líderes do encontro falavam assim para mim: André, você não pode orar pelas pessoas. Eu estava aqui, ó, cheio, eu nem era batizado. Mas eu li no livro que eu tinha que liderar, que eu tinha que orar. E eu acreditei. Então, eu quero te falar que você tem esse chamado. Imagina, olha em volta aí, olha em volta aqui essa galera, imagina. Imagina se cada um aqui decide abrir uma célula no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na tua rua. Quantas pessoas cada um aqui podia ganhar? Se cada um aqui ganhasse uma pessoa só, a gente já ia dar um problema santo para o pastor Ricardo Landim. Procurar outro prédio. Se cada um fosse líder de 10, faz a conta aí. Líder de 10. O que a gente ia ter que fazer? Dar um problema para o pastor Wilson. Porque São Paulo ia ter que comprar um prédio para nós. Então, nós temos um chamado para ganhar almas, e há prazer nisso. Quando você prepara o quarto para o bebê, que ele está chegando, você está festa, em alegria, porque o bebê vai nascer, e ele vai fazer cocô, vai. Ele vai chorar de madrugada, vai. Ele vai te dar trabalho, vai. Isso aí é tudo testemunho particular. Mas, diante de todo o choro, todo o ranger de dentes, quer ver? Eu vou te mostrar aqui. Quer ver? Eu vou mostrar ao vivo, para você entender a situação do servo, para você orar por mim. Olha isso. E aí é o seguinte, tudo isso que eu te falei, cai por terra toda angústia, tudo que ele gera, quando ele faz assim, ó. Só isso. Ele dá uma risadinha, eu falo, cadê o bebê? Ele, já era. Eu esqueço tudo. Assim é uma célula quando tem novos convertidos chegando, irmãos. Assim é você quando consegue levar alguém do seu serviço para o encontro, e você vê aquela pessoa chorando no chão e babando. Aquela pessoa que falou, você é um miserável, que você dizima, enche bolso de pastor, e agora ele está lá babando no chão, falando, Jesus é real. Sabe? Nós precisamos disso. E eu quero te falar, a história está cheia de homens que seguiram a vontade de Deus. O primeiro homem que eu quero falar aqui é sobre Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus.
Ele era um homem falho, um homem que tinha debilidades, mas uma coisa ele tinha: ele queria fazer a vontade de Deus. E certa vez ele chega num arraiá, que vocês já sabem a história, que Golias estava afrontando com milhares de soldados ali de Israel. Eles decidiam colocar um valente contra outro valente. Aquele valente que ganhasse a guerra, a luta, não precisava ter derramamento de sangue. E aquele povo estava negociando com Satanás. Os filisteus deram essa proposta para os valentes lutarem, e Israel falou: amém. Você imagina, 20.000 soldados, quando aquele cavaleiro chegasse e falasse assim: tudo bem, nós temos uma proposta. E o Golias falava: quem fez isso? Acabou, não tem negociação. Fala para a pessoa lá: não tem negociação com o diabo. Não vamos colocar valente com valente, nós vamos atropelar. Não tem essa, vamos esperar Golias sair. Quando o Golias sai, você vê o gigante, você já fala: ih, perdi. Você não pode nem esperar o gigante subir. Nós temos que avançar, amém? A Bíblia diz que Davi chegou e viu aquele gigante afrontando. E a primeira coisa que ele falou foi algo absurdo, que ninguém dos milhares de soldados falou. Ele olhou e falou assim: quem é esse para afrontar o Deus vivo de Israel? E aqueles soldados estavam levando as afrontas para o pessoal. Quantos de nós sofremos ataques do diabo na nossa mente, nas nossas finanças, no nosso casamento, e levamos para o pessoal? Não, o diabo está atacando o Deus vivo que está em você, você não está entendendo. E quando ele ataca o Deus vivo te dá vitória. Te dá vitória, você não pode aceitar. Não leve para o pessoal: ai, a minha vida, minhas finanças, o meu casamento. Não tem nada seu, é o casamento de Deus. As finanças é de Deus. Tudo, teu emprego, tua empresa é de Deus. E o diabo está afrontando é Deus, não é você. Então você pode ir, ainda que seja com 5 pedras. O gigante vai cair e a cabeça dele vai estar nas suas mãos para testemunho. Testemunho. Sabe, nós precisamos disso. E Davi era alguém que queria fazer a vontade de Deus. Mas Eliabe achou que Davi se achava muito. 1 Samuel 17, 28. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido. Olha isso. Você veio aqui para ver a batalha? Mas Davi só tinha ido lá para dar comida para os irmãos. E ele não era convencido, ele era alguém que tinha identidade. E que queria fazer a vontade de Deus. E ele viu a vontade de Deus não sendo feita. Quantos amigos você tem que você sabe que a vontade de Deus não está sendo feita na vida deles? E você não pregou o evangelho? Ontem, nos jovens, eu ministrei essa palavra também. E um jovem veio até mim no final do culto e falou: pastor, posso falar com o senhor? Eu falei: pode. E ele estava em prantos. Ele falou: no meio do culto, eu recebi a notícia que um dos melhores amigos meus morreu, tirou a própria vida. E ele chorava compulsivamente. E eu falei: mas por quê? Eu falei: sentimentos, né? Claro que você está chorando porque ele morreu. Mas por que você está chorando tanto? Você gostava muito dele assim? Ele falou assim: não, pastor, eu estou chorando porque eu andei com ele muitos anos e eu nunca falei de Jesus para ele. E agora, pastor? E aí, você oraria como se uma pessoa chegasse assim para você? Então eu quero te falar: não desperdice as oportunidades com as pessoas que Deus te colocou. Não desperdice. Deus quer salvar pessoas, mas o diabo também tem um plano de matar essas pessoas. Se nós não chegarmos primeiros, acabou. Eu estava liderando uma vez com a minha esposa uma célula, junto com a Sheila e o Leomar, lá acho que é o Elisa Maria, se eu não me engano. E aí, nós estávamos lá, e uma moça estava chorando no meio da célula Kids. Era uma célula Kids. E ela falou assim, eu falei: por que você está chorando? Ela falou: pastor, porque Deus me deu uma revelação de algo. Eu falei: o que foi? Ela disse assim: nós estamos chegando depois do diabo nas casas das crianças. O diabo chega antes de nós, pastor. Nós precisamos chegar antes dele, porque elas já estão sendo marcadas negativamente. E aí nós chegamos sempre com reparação. Nós precisamos ir antes. E a questão é: quem irá?
Deus não está atrás de pessoas perfeitas. Deus não está. Evangelho e cristianismo não é você ter um caráter aprovado, ser perfeito, ser maravilhoso, andar em retidão. Não é. Isso chama judaísmo e islamismo. Cristianismo é um monte de pessoas que têm debilidades, que têm falhas, mas que confiam na cruz de Cristo, que andam debaixo do sangue do Cordeiro. Sabe, o que Deus quer, está escrito aqui em Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem irá por nós? Como que vai ir se está preocupado mais com a sua vida do que com as pessoas que estão se perdendo? Como que vai ir se para nós, nossos pais ou nossos irmãos irem para o inferno? Está tudo bem. E aí Isaías responde, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Deus está procurando uma geração que diz: eis-me aqui, envia-me a mim para liderar a célula. Vai ser difícil, vou ter que visitar um monte de irmão, vou ter que receber casal de madrugada, vou ter que pagar lanche muitas vezes em encontro, perder dinheiro. Mas eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque dinheiro, meu sono, tempo não é nada perto de alguém, é a eternidade no inferno. Fala para o pessoal do lado: você nasceu para liderar e cuidar de pessoas. Fala a pessoa do lado, não fala, peraí. Todas as vezes que você tentar fazer a vontade de Deus, vão levantar Eliabes na sua vida, perguntando: ai, está se achando, vai liderar a célula agora. Nossa, está se achando, agora vai abrir uma empresa. Nossa, está se achando aí, entrou num relacionamento, vai casar. Cuidado com os Eliabes. Fala a pessoa do lado: cuidado com os Eliabes. E eu quero falar de alguém muito importante para terminar essa palavra, que é sobre Jonas. Você já conhece a história de Jonas e a baleia, que na verdade era um peixe grande. A gente não sabe se era uma baleia. Mas em Jonas 1 está escrito algo. E eu quero ler com vocês, depois nós vamos entender um pouco a história de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, a malícia da cidade. Jonas se dispôs, mas fugiu da presença de Deus. É assim, Deus falou para ele: vai pregar para Nínive. Vocês sabem quem era Nínive? Eu vou te dar um exemplo de quem era Nínive, para você entender um contexto. Para a gente se colocar no lugar de Jonas. Nínive era um lugar onde existia cultos de feitiçaria, que tirava corações de crianças, bebês, como sacrifício, e os sacerdotes comiam esses corações em público. Nínive era um lugar onde eles cortavam a cabeça daqueles que eram reprovados como bandidos, gente que cometeu crime, e jogavam a cabeça das pessoas com uma espada. Era um jogo esportivo dos soldados. Enfincava na espada, jogava na cabeça e o outro pegava aqui, e quem desequilibrasse perdia. Esse era o nível de malícia e maldade que era Nínive. E agora eu quero te perguntar: será que você teria coragem de ir pregar para esse povo, sendo uma pessoa que não crê nos deuses dele, e ainda falar de Deus e falar que eles estão tudo em pecado? Foi o que eu perguntei em um dos cultos dos jovens. Eu falei assim: será que você oraria pelo Lula? Será que você oraria pelo Bolsonaro? Dependendo de que lado você está. Então, eu sei, está vendo? Eu perguntei: quantos aqui orariam pelo povo de Nínive? Ninguém respondeu. Então, nós somos todos Jonas e Joanetes aqui. Misericórdia. É o nome melhor que eu achei para o feminino de Jonas. Mas a verdade é essa. Você nem quer, você quer. O que Jonas falou? Jonas se arrumou. Deus falou: se arrume e vai para Nínive. Jonas falou: beleza, Senhor, estou me arrumando, hein? Estou preparando a mala, hein? Estamos indo para Nínive. Ele saiu, foi para o outro lado. Ele falou: Deus me, eu quero que esse povo vá para o inferno. Eu quero que eles morram. Gente maldosa. Mas o centro do coração de Deus é o que Jesus fala no pico do monte de caveira, pendurado na cruz, olhando para os seus algozes fariseus, que estavam confirmando se ele ia morrer de verdade, e os romanos que deram risada e se banharam com o sangue dele. Senhor,
eles não sabem o que fazem. Perdoa. Como que nós podemos ser cristãos se nós não temos o coração do Cristo? O coração do Cristo é: eles não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor. Perdoa. E Deus quer nos enviar para ganhar aquele teu patrão doido, feiticeiro, aquelas pessoas da sua família. Você sabe quem eu estou falando. Mas muitas vezes nós falamos assim: vamos ter uma vida cristã top para mostrar para eles que o meu Deus, não, Deus quer que você morra por eles. Que a gente pregue por eles. Que a gente vá, quem irá após mim? A Bíblia diz aqui que Jonas saiu da presença de Deus e correu para Tarsis, entrou num barco e fugiu. A palavra diz que Jonas, o significado da palavra Jonas é pomba, fala pomba. E o nome da mãe de Jonas, que é Amitai, significa minha vontade. Olha que coisa linda, a minha vontade gerou uma pomba para ser enviada para dar esperança. Não é bonito isso? Sabe que tem isso na Bíblia? Lá em Noé, quando o dilúvio estava inundado a terra, Noé abre a janelinha da arca e libera uma pomba para poder trazer um graveto sequer de esperança que daria para sair da arca. Nós somos o povo da esperança, irmãos. Nós somos o povo que olha para o pecador e fala: tem esperança para você. Você precisa de Deus como eu preciso. Deus quer te salvar. Não entre por esse caminho, vem com a gente. Deus está levando o povo. O dilúvio vai cair. Nós estamos preparando a arca, chama igreja. Mas um dia essa porta vai fechar. Não vai ter mais como entrar. Vem para a arca. Nós somos o povo que clama antes, o pré-diluvianos. E quando vier o dilúvio, acabou. Uma das coisas que mais me marcou na situação do Rio Grande do Sul foi um jovem milionário que estava mostrando uma mansão dele com um Porsche dele boiando e ele com o cachorrinho dele do lado e ele chorando, falando: gente, tá vendo tudo isso aqui? Não vale nada. Foi em 6 minutos, não tinha como salvar. Eu perdi tudo, não vale nada o que eu tenho. Tudo. Carro, casa, só salvou o cachorro. Porque veio do nada uma chuva e acabou. Sabe, eu oro muito pelos meus amigos, e eu não quero que eles vão para o inferno. Não quero. Eu quero que eles se convertam. Quando Jonas foge para o barco, ele entra no barco de outras pessoas que estão seguindo um outro propósito. E aquele barco começa, Deus manda uma tempestade para que Jonas perceba que ele deveria sair do barco. Mas Jonas estava como? Dormindo. Quem foge do propósito de Deus entra num estado de sonolência, de tal maneira que não percebe o tempo passar. Eu estou cansado de ver gente que desvia, quando volta na igreja, parece que ficou 20 anos fora, mas saiu só 6 meses. Porque entra num estado de sonolência. Quem está aqui, o tempo dentro da igreja é outro, nosso ritmo é outro. Então nós estamos crescendo, sendo transformados, avançando. Saiu, quando voltou, já está distância, quilômetros de distância. Sabe, Deus ama tanto Jonas, que aqueles navegadores ímpios do barco começaram a falar: capitão, nós vamos morrer. E eles começaram a orar para os deuses dele: o que será que está acontecendo? Alguém aqui está em pecado, fez alguma coisa contra um Deus? E eles falaram: não, capitão, não tem nada, vamos seguir, procura no convés, quem que será? E um fala assim: achei. Fala: quem foi? Tem um cara dormindo aqui. Desce todo mundo. O capitão dá um chute nele e fala: cara, quem é você? Ele diz: eu sou Jonas o profeta. E eles falam: vai, o barco vai cair. Ora para o seu Deus para resolver. Ele fala: não. Já viram aquela menina que fala: não vai mudar nada não. Ele fala: mas nós vamos morrer, por que você não ora? Porque o problema sou eu. Vocês têm que me jogar no mar. Fala: mas como que a gente vai jogar um homem de Deus no mar? Está louco, não vamos fazer isso. Ele fala: joga no mar. E quando Jonas cai no mar, aquela tempestade cessa na hora. E aqueles ímpios se convertem dentro do barco. Fala para a pessoa do lado: até na tua fuga Deus vai usar o seu mau exemplo para converter pessoas. E eu quero te falar, não fuja. Tem muita gente que está fugindo do propósito de Deus para a sua vida, pulando no barco de outros, querendo viver a vida de outros. Sai dessa. Vai para Nínive logo. Para de enrolar. Deus te ama. Quando você pisar em Nínive,
boa, perfeita e agradável vontade. Tem gente que vive num barco de tribulação e tempestade. Por quê? Porque está fugindo da vontade de Deus. E você pode até ser líder, discipulador, pastor, fugindo da vontade de Deus. Não é só membro, não. Para onde Deus está te mandando? E aí, Deus decide acelerar o processo de Jonas. Já que ele entrou para o barco dos outros e estava no sentido oposto, mandou um peixão e o peixe foi direto para Nínive. E no meio do caminho, Jonas fez uma oração que ninguém da igreja Videira Barra Funda faz, só das outras igrejas. Ele falou assim: Senhor, se o Senhor me livrar dessa situação hoje, eu te seguirei. Se o Senhor me livrar, Senhor, com certeza eu vou para Nínive. Eles são até bonitos, abençoados. Dentro da boca do peixe fedendo. Ninguém nunca fez, né? Só os irmãos das outras igrejas. E aí o que Deus faz? Acata, fala, tá bom. E o peixe cospe ele. Aonde que o peixe cospe ele? Em Nínive. E ele chega lá para pregar pelo povo. Mas quando ele começa a pregar o evangelho e falar do amor de Deus, sabe quando você fala assim? Eles falam assim, ó, Deus ele te ama e quer que você se converta. Mas pelo amor de Deus, não converte não, miserável. A boca falava converte, mas o coração não queria. E o evangelho foi sendo passado, chegou no rei, e aquele rei decidiu, como nenhuma outras vezes na Bíblia, fazer um jejum total de toda a nação e também dos animais. Galinha, porco, ninguém comeu. Todo mundo de jejum. Colocaram panos de saco e pegaram cinzas de carvão e jogaram na cabeça. E falaram, Senhor, só o Senhor é Deus, nos perdoe, nós nos arrependemos. E Jonatas fugiu para a montanha, indignado. Porque o povo estava sendo salvo. 120 mil pessoas foram salvas de uma vez na cidade. Pode dizer glória a Deus? É difícil interpretar para os irmãos. Estou precisando emagrecer aqui, viu? Então deixa eu te falar. Deus quer restaurar o casamento de muitas pessoas aqui. Mas você quer terminar. Não fuja do propósito de Deus. Deus está querendo aqui que você lidere. Mas você está com medo, frustrado, porque a última célula deu errado. Não fuja, a próxima célula não é a última. Vai ser tudo novo, vai ser outras pessoas. Não existe célula igual. Vai liderar. Tem gente aqui que foi demitido porque Deus quer que você abra o seu empreendimento, mas você está triste. Ai, Senhor, eu fui demitido. E Deus está falando, mas é isso que eu quero. Que você abra uma empresa, porque você ganhava 1.500, mas eu vou fazer você ganhar 20 mil. Uma pessoa fala, não, me arruma outro de 1.500. O pessoal do louvor pode subir aqui. Sabe, Deus, Ele quer salvar vidas. Deus quer edificar pessoas. Deus quer que preguemos o evangelho. Mas isso inclui nossos inimigos. Inimigos. Tarsis significa fuga. E Nínive, o propósito. Eu quero perguntar para você. Você vai escolher onde? Sodoma ou Canaã? Vai escolher Tarsis ou vai escolher Nínive? O que você escolhe nesses dias, irmãos? Sabe, eu como pastor ordenado, muitas vezes eu estou nesse dilema, porque eu tenho muitos desafios como você na minha vida. E isso não é aprovação nenhuma, 100% para ninguém, porque nossa vida sempre é uma construção de relacionamento com o objetivo de ser transformados à imagem e semelhança de Cristo. Quando a gente rejeita e foge, nós estamos impedindo a transformação de Jesus em nós. Você não nasceu para ser um fugitivo. Eu estou olhando para o rosto de muitos irmãos aqui. Você tem olhar de coragem, você não é fugitivo. Para com isso. Não aceite os enganos do diabo. Você é forte, corajoso. Deus te deu vigor para isso. Sabe, eu não sei se você hoje se encontra dentro da boca de um peixe, sozinho, solitário, solitária, fugindo do propósito de Deus. Pode ser que você está dentro da boca de um peixe.
uma situação que você não consegue sair, que você precisa de um milagre, que só Deus pode abrir a boca desse peixe. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma situação financeira que não tem como sair. Mas você pode também estar aqui hoje no barco de outra pessoa que não tem nada a ver com o seu chamado. Está na hora de pular do barco. Está na hora de encarar Nínive. Está na hora de nós nos levantarmos aqui. Para quê, pastor? Para que tudo isso, pastor? Para aproveitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que ser agradável, irmão. Tem que ser bom. Deus te criou para viver dias felizes. Sério, de coração. A gente não foi criado para chorar, você sabia? Uma das coisas que eu mais gosto em Apocalipse, quando fala da eternidade. Presta atenção aqui. Quando Apocalipse fala da eternidade, o que eu mais gosto é que a Bíblia diz que é um lugar onde não tem lágrimas. Você já parou para pensar nisso? As lágrimas são até o que lubrificam nossos olhos. Tipo, eu não sei nem como pensar num olho sem lágrima. Mas diz que na eternidade não vai ter lágrima. E quando eu lembro disso, eu me lembro do que gera lágrima. Pecado e a consequência gera lágrima. Ser traído e abandonado gera lágrima. Ter uma doença incurável gera lágrima. Não ter recursos financeiros para comprar aquilo que você quer. Eu não estou falando de ostentação, não. Aquilo que é básico, que você gostaria, gera lágrimas. Dores físicas geram lágrimas. Nada disso existirá na eternidade. Porque não vai ter lágrima. É um lugar um lugar agradável. Mas, pastor, nós temos que esperar até a morte? Não. Pedro pergunta para Jesus e fala: Senhor, nós receberemos algo por abandonar pai, mãe, casa e pregar o evangelho? O Senhor está nos mandando algo que eu vou ter que me posicionar aí. Quando eu for pregar o evangelho para um patrão, pode ser que ele fique irritado e ele me demita. Quando eu for pregar o evangelho e abrir uma célula, pode ser que a locatária lá, que eu sou inquilino, pode ser que me dê uma multa, me expulse. O Senhor, o que nós vamos receber? E Jesus falou para ele: vocês receberão 100 vezes mais casas, mães, pais, terrenos. Não se preocupem. E o Pedro falou: mas na eternidade? Ele falou: não, aqui nessa terra já. Não é só na eternidade. Deus tem uma vida para você agradável. Deus tem uma vida para nós para morrer de velhice, irmãos. Dos órgãos parar e você morrer sentado comendo. Deus tem isso para nós. Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Nós vamos cantar uma música. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e o Espírito Santo já falou com você hoje. Você sabe a direção de Nínive que você deve tomar. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo mostrar para você aonde você está fugindo. Deixa Ele te falar: eu não te criei para fugir. Eu te criei para viver o meu propósito. Saia do plano do diabo hoje. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Se você sabe cantar essa música, cante. Leva-me perto de ti, Senhor. Se conseguir colocar a letra, por favor. Anseio por ti. Eu me rendo. Anseio por ti. Declare: eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo para conhecer-te mais. Pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo.
Declare. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Levante suas mãos o mais alto que você pode. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Declare isso, se renda ao Senhor. Eu me rendo. Diga pra Ele, eu sou teu. Eu me rendo a Ti, Pra Senhor. conhecer-te mais, pra conhecer vento de poder, vento de poder, sopra em meu, faz o teu querer, Faz teu querer. Faz teu querer. e em mim, Faz teu querer em nós. Nós como queremos a tua vendaval, vontade. como um vendaval, Como um vendaval. sobrenatural, Senhor. Vem. Faz teu querer, Faz teu querer. Sabe, eu quero fazer um apelo hoje. Feche seus olhos. Quero fazer um apelo hoje para você que percebe que tem fugido. E não há vergonha nisso, nós somos uma família. Nós estamos aqui para te dizer, ei, pode parar de fugir que nós estamos juntos. Nós queremos orar por você. Nós queremos impor as mãos sobre sua cabeça. Nós queremos orar, chorar junto. Porque às vezes as circunstâncias da vida nos fazem fugir. Mas você não nasceu para estar na boca de um peixe. Você não nasceu para entrar no barco de outros. Deus tem um chamado para a sua vida. Para pregar o evangelho para pessoas que você conhece. Para ser usado por Deus como um empreendedor que vai ter funcionários e você vai influenciar a vida deles. Você tem chamado. Eu quero te chamar aqui a se arrepender como Jonas. Volte para a sua vontade, para a vontade de Deus. Oh Espírito. e eu me rendo. Declare isso, eu me rendo. Eu me rendo. Oh Espírito Santo de Deus, libera na tua vida, Senhor. Libera. Mais, pra conhecer. Novo tempo. Oh Espírito, vontade boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Pra conhecer. Discipuladores, venham orar, líderes, venham impor as mãos, venham aqui, vamos orar, vamos colocar as mãos e declarar. Declare que há um novo tempo de bondade, graça, há um novo tempo, vida, restauração, restauração, vida de Deus, eu declaro um novo tempo de graça, favor, agradável, vida agradável, libera vida agradável. Senhor, chega de fuga, chega do barco dos outros, chega, Senhor, da boca do peixe. Vento de poder, sopra em meu ouvido e vê, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer. Declare isso, faz o teu e faz teu querer, faz teu querer. Esse é o meu desejo, Vida, Senhor, Espírito. e faz teu querer, faz teu querer, Faz seu querer. Você que não veio para esse apelo,
Eu gostaria que você aí atrás se juntasse de 2 em 2. Junte-se de 2 em 2. E ore, declarando que essa pessoa que está aí com você nunca será um fugitivo. Ore de 2 em 2, declare, nunca será um fugitivo. Declare a vontade de Deus sobre ele. Vamos todos encher esse lugar de oração. Não fique sozinho. Não fique na boca do peixe. Nós estamos em família. Se junte. Se você estiver com a sua esposa, ore. Se você estiver com alguém que você trouxe visitante, ore, libera a vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos declarar. Nós vamos pregar. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui. E faz teu querer. Faz teu querer. Ei-me. Vento de poder. Vento de poder. Sopra em meu viver. Faz teu querer. Faz teu querer. Ei-me. Como vendaval sobrenatural. Faz seu querer. Sabe, eu percebo algo da parte de Deus para falar.